encerrar a campanha, de conversar, circular com a igreja, enquanto a palavra estivesse ministrada. Isaías 40. Hoje eu vou pregar devagarzinho, hoje não dá não. E Deus vai falar conosco, quem crê diga amém. Amém. Vamos lá, Isaías 40. A partir do versículo, somente um versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todos digam amém? Amém. Repita comigo: aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Todos digam amém? Vamos fechar os olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, falar conosco nesta noite pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Revela-se no mais íntimo do nosso ser, Teu querer, Tua vontade. Venha nos instruir nesta noite, Senhor, por esta revelação, por esta palavra, Pai. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Graças a Deus. As palavras, elas têm um poder muito grande. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque as palavras, elas têm poder. Diz a Bíblia que as palavras têm poder de vida e poder de morte. Eu ministrei a oferta hoje falando em Tiago. E Tiago, uma das coisas que Tiago fala, Tiago, não Jesus, ele fala que de uma mesma fonte ela não pode jorrar água doce e água amarga, água que seja salgada, não tem como. Da nossa boca tem que sair palavras de vida. As palavras têm poder. E é tão verdade isso, que com as palavras a gente consegue levantar uma pessoa, motivar uma pessoa. A gente consegue também fazer o contrário. A gente consegue desanimar uma pessoa com as palavras. Nós precisamos tomar cuidado, por exemplo, ao falar com um filho nosso, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, porque dependendo daquilo que você fala, vai ficar registrado na mente do seu filho. Isso é um perigo muito grande. Talvez alguém chegar para o filho e falar assim: você, teu filho, meu filho, você é feio. Talvez ele vai ouvir e não vai se importar. Mas se o pai, se a mãe disser você é feio, aquilo tem outro peso. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre eles. As palavras, elas têm um poder muito grande. E com as palavras a gente consegue motivar uma pessoa ou desmotivar. E por que eu estou dando toda essa volta? Para justamente apresentar para vocês o poder que esta palavra teve na vida daqueles que ouviram essa palavra. Quando nós falamos acerca da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem poder de se cumprir. Quem crê, diga amém. Amém. Mas ela tem poder de se cumprir na vida de quem, pastor? Na vida daqueles que se abrem para receber a palavra de Deus para a sua vida, recepcionar a palavra de Deus no teu ser, no teu coração. Quando Deus levanta Isaías para falar com este povo,
Essa palavra não foi direcionada a uma pessoa. Essa palavra foi direcionada a uma geração de homens e de mulheres que estavam amargando um momento difícil. Essa palavra era uma palavra generalizada, uma palavra para todos. Quem entendeu? Amém? Todos o povo de Israel que estava lá no cativeiro da Babilônia. Essa palavra era para todos eles. Onde eles estavam presos, onde eles olhavam para os lados e eles não enxergavam saída. Eles estavam dentro de um poço, no fundo do poço, e o poço só tem uma saída. Para os lados você não sai, para frente ou para trás você não sai, você só sai para cima. E para sair de um poço, ou você pega uma escada e sai, ou alguém te joga uma corda e te tira, ou você dá um jeito para subir. Eles estavam no fundo de um poço, não literalmente, simbolicamente dizendo. É igual você falar para alguém: você está no fundo do poço. Não é que a pessoa está no fundo do poço, a não ser que ela esteja, mas isso é uma metáfora. Quem está entendendo de amém? Eles estavam assim, sem ver saída, sem ver perspectiva. E eles começaram a ser tomados de alguns sentimentos. Quais sentimentos que eles começaram a ser tomados? A gente não precisa ir muito longe, mas para a gente entender os sentimentos, basta ler esses dois últimos versículos de Isaías 40. Eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam abatidos. Uma pessoa cansada é uma pessoa que já tentou várias vezes e ela cansou. Você já cansou de algo na tua vida? Pergunte para quem está do teu lado: já cansou de algo na tua vida? Já cansou de alguém? Já cansou de uma situação? Tentou várias vezes, cansou. A pessoa cansada é aquela pessoa que já não consegue mais, cansou. A pessoa desanimada é aquela pessoa que além de estar cansada, porque às vezes ela está cansada e ela quer, ela arranca forças de onde não tem. O desanimado não tem ânimo. Ele pode até acordar desanimado, mas não descansou, não significa isso. Ele está desanimado, não tem disposição mais. São coisas que estão interligadas, mas elas não são iguais. Então eram homens e mulheres que estavam cansados, que estavam desanimados, que já não tinham mais disposição. Por causa daquela rotina, eles não viam saída. E Deus levanta Isaías para dizer para eles que estaria renovando as forças deles. Eu quero nessa noite profetizar. Levanta sua mão para o céu, feche seus olhos. Eu quero profetizar que Deus, Ele vai renovar as suas forças nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, exaltar a Deus por isso. Aplauda o Senhor na sua vida. Glória a Deus. Olha para o Senhor e diga assim: Deus vai renovar as suas forças nessa noite. E Deus começou a falar com eles. Não foi a primeira vez. Deus já vinha falando com eles. Olha para mim. E aquelas palavras começaram a mexer com eles. É interessante quando Deus quer falar conosco. Geralmente Deus fala mais de uma vez. Quem concorda de amém? Mais de uma vez. Mais de um sinal. Mais de uma pessoa. É incrível. Então Deus já estava falando com eles. Mas uma pergunta vinha na mente deles, que é a pergunta que muitos de nós fazemos. Eu faço essa pergunta às vezes. Sabe qual é a pergunta? A pergunta é como?
mas como? Deus fala para você: eu vou fazer tal obra na tua vida. Você pergunta: Deus, como? Mas como isso vai acontecer? Eu vou abrir uma porta para você, e você olha assim e fala assim: Deus, mas como? Só tem um muro aqui. Deus fala: eu vou restaurar algo na tua vida, e você fala: Deus, mas como? Olha o dia que ele está. Deus fala: eu vou curar essa pessoa. Você fala: Deus, como? Os médicos já desenganaram. Quem está entendendo? Diga amém. E Deus falando: vocês vão sair, vou tirar vocês. E eles perguntaram: Deus, mas como nós sairemos? Fundo do poço. Não tem para cá, não tem para cá, não tem para cá, não tem para cá, só para cima. E Deus fala com eles, usando uma metáfora: eu vou renovar as forças de vocês, e vocês vão subir daqui como uma águia voando. Vocês vão sair daqui igual uma águia que voa, e vocês vão voar bem alto, porque eu sou Deus que renova as forças de vocês. Eu quero nessa noite profetizar que Deus também vai renovar as tuas forças como nas águias, e nós voaremos mais longe em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado: nós voaremos com as águias em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. A águia, ela tem uma característica singular. Qual delas? Várias, mas qual é a singular? Ela que voa mais alto. Amém. Ela voa acima até das nuvens. As águias voam acima das nuvens. E essa palavra foi uma palavra que Deus falou com este povo, e ela tem tudo a ver comigo e com você. Porque se eles estavam olhando para os problemas, se eles estavam olhando para as crises, para os impedimentos, para sair daquele caos, daquele conflito, para sair daquele cativeiro da Babilônia, Deus estava dizendo para eles: vocês vão voar acima dos problemas de vocês, acima das crises de vocês, acima dos gigantes de vocês. É igual eu olhar para você nessa noite, aumenta um pouquinho para mim, irmã, por gentileza, diretor. É igual olhar para você nessa noite e falar assim: você vai além dos teus problemas, amém? Você vai voar além das suas crises, você vai voar além daquilo que hoje te oprime. É essa palavra de Deus para você nessa noite. Nós iremos além em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus por isso. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus por isso. Glória a Deus. Acima dos problemas, acima das crises, acima daquilo que impede hoje nós voarmos. Quem entendeu? Diga amém. Você vai acima. Não vai voar no mesmo nível, você vai voar acima disso. São maiores do que eu, pastor, mas você vai voar acima dos seus problemas, porque Deus é maior do que os seus problemas. Posso ver? Quem crê assim, diga amém. Então, a primeira coisa que eles tinham que entender, que para Deus não tem problema, para Deus não tem crise. O problema é para mim e para você. Para Deus não tem crise, não tem problema. Deus está acima disso. E Deus te fará ir além dos seus problemas. Posso ouvir além, queridos? Receba essa palavra para a tua vida essa semana aqui em diante. Nós veremos as novidades, mês de setembro. Nós vamos além em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Glória a Deus. Pode o Senhor aos nossos queridos. Acima dos problemas, das crises, mas acima também dos desafios, das impossibilidades. Diga para quem está ao seu lado: Deus nessa noite te fará ir além das tuas possibilidades. Amém. É impossível, pastor.
é impossível. Causa impossível é diferente de uma causa difícil. A primeira coisa que eu falei é que Deus vai nos fazer acima dos problemas, das crises, do que é difícil. Difícil. A segunda ideia é que Deus nos fará ir além do que é impossível. É mais profundo. Quem entendeu? Diga amém. É mais além. Porque existem várias coisas que nós chamamos de promessa, mas sinceramente elas são impossíveis de acontecer. Elas não estão nem perto de acontecer. Aquilo que está perto de acontecer, eu chamo de difícil. Eu estou enxergando. Quando Deus falou para Abraão, eu vou te dar uma terra, era difícil, mas ele estava enxergando a terra. Quem está entendendo de amém? Quando Deus falou para ele, eu vou te dar um filho, ele estava vendo o filho? Não. Ter um filho não era difícil. Ter um filho era mais alto, era impossível. Era impossível. Existem promessas de Deus que elas estão no campo do difícil. Possível, mas difícil. Existe um outro patamar de promessas que elas não estão no difícil. Elas estão no patamar do impossível. Não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho ninguém que vá lá por mim, não tenho o que fazer. E nessa noite Deus olhou para mim, para você e está dizendo, não, você vai voar além disso. É impossível aos teus olhos, mas eu vou tirar você daí e eu vou te fazer voar mais alto. Quando você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, exalte a Ele nessa noite. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Escolha alguém perto de você e diga, não é impossível. Diga assim, porque tudo é possível que crer. Amém. Vocês vão voar. Vocês vão voar igual as águias. É impossível. Mas eu dou condições para vocês. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Em terceiro lugar, voar mais alto do que as águias, ou como as águias, é você superar qualquer tipo de limite que possa existir. É superar qualquer limite, seja ele interno, ou seja um limite que alguém colocou em você. Sabe o que é um limite interno? É a limitação que existe dentro de você. Ela pode se chamar medo. Quem entendeu de amém? Amém. Ela pode se chamar desconfiança. Ela pode se chamar insegurança. Ela pode se chamar receio. É algo que existe dentro de você. E quando Deus fala que nós vamos voar como as águias, Ele está dizendo, os limites internos, você vai superá-los para você voar além. Quem entendeu de amém? São limites internos. Existem os limites externos. E sabe qual é o limite externo? Quando alguém olhou para você e falou, você não pode. Quando alguém olhou para você e falou assim para você, você não tem talento. Você não pode porque você não é capaz. Escolhe alguém perto de você e diga assim, não deixe ninguém colocar limites em você. Quem entendeu de amém? Talvez alguém olhou para você e disse, você não pode, você não vai conseguir. Talvez alguém olhou para você e falou, você não é capaz. Deus nessa noite está quebrando essa palavra. Ele está dizendo, você vai além, porque eu estou contigo. Você pode aplaudir. Exalta a Deus por isso. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Diga para quem está falando, você pode, em nome de Jesus. Deixa eu contar uma coisa. Os circos mais antigos, hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha muitos animais em circo. Existe uma história que diz que o elefante é um animal extremamente forte.
Existe uma corrente